Falaremos sobre os tipos de escrita numérica até se chegar no modo convencional. Afinal, as crianças não escrevem da maneira convencional de primeira. Existem dois outros tipos de escrita numérica, a híbrida e a aditiva, das quais explicaremos ao longo deste vídeo. Neste momento, falaremos sobre a escrita aditiva. Esta acontece quando as crianças já conhecem os algarismos, mas quando estes são diferentes, as crianças se confundem e acabam escrevendo da maneira aditiva. Por exemplo, ao escrever o número 1105, escrevem 10001005, ou seja, escrevem da maneira que falam 1105. Algumas vezes, quando as crianças se encontram em sua fase aditiva e se deparam com números como 555, 111, 66 e outros, por não terem variações de algarismos, algumas crianças acham que não existe esse tipo de escrita numérica. E por essa razão, acabam colocando algarismos aleatórios no meio. Por exemplo, o número 555. Essas crianças escrevem 575 ao invés de 555. Por quê? Porque não entendem que pode existir sim 3 números iguais seguidos sendo escritos 555, 555. Outro aspecto bastante interessante são os alunos que aprendem primeiro a escrever os números terminados em zero e quando se deparam com algo que não termina em zero, acabam escrevendo de maneira aditiva. Por exemplo, aprendem primeiro 10, 20, 30, 40, 50. Só que quando escrevem 79, por exemplo, escrevem o 70, 7, 0 e em seguida o 9. Não só escrevendo 79, 7 e 9. Outro fator que pode interferir na escrita numérica da criança é a forma como falamos e escrevemos por extensos números. Por exemplo, quando falamos o número 2 e o 12. Os dois começam com a mesma sílaba e, nesse caso, pode acontecer das crianças se confundirem. Agora, falaremos da escrita híbrida, que acontece quando o aluno está começando a escrever de maneira convencional, porém mistura as duas, convencional e aditiva. Por exemplo, ao escrever o número 234, escrevendo da maneira híbrida, ficaria 20034. Sendo assim, o 34 é escrito da maneira convencional, mas o 200 não, formando então a escrita híbrida. Algumas intervenções que podem fazer para que as crianças comecem a escrever os números da maneira convencional é que se tenha um quadro numérico na sala de aula. Logo, os alunos poderão fazer comparações ou a professora poderá promover intervenções e comparações da escrita dos alunos e a da do quadro. Dessa maneira, facilitará a percepção algumas vezes de erros, acertos ou dúvida. Outra intervenção importante é a utilização de quadros numéricos para as crianças completarem. Este, por sua vez, faz com que o professor consiga perceber o que o aluno já adquiriu de conhecimento. E os alunos, nesse exercício, começam a compreender melhor o sistema de numeração e podem fazer comparações com o que já haviam escrito. O quadro numérico pode ser para a criança completar tanto antes de um número quanto depois, e pode ser um número a mais, 2 números a mais e assim por diante, como a professora propor. Por exemplo, com o número 15. A professora pode propor que os alunos escrevam mais 2 números após o 15. Sendo assim, será 15 mais 2, que é igual a 17. Mas a proposta também pode ser inversa, que é retirar 3 números do 15, ou seja, 15 menos 3, que é 12.